Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você está no Good Vibes Oficial. Aqui é o lugar onde a gente se diverte, aprende coisas novas e, claro, fala de história. Falando nisso, você sabia que os imigrantes chineses tiveram um papel fundamental na construção da ferrovia transcontinental americana? Pois é, eles trabalharam duro e enfrentaram muitas dificuldades, mas não foram devidamente reconhecidos pela sua contribuição. Vamos te contar essa história incrível agora, mas antes de começar gostaria de lhe pedir uma coisa. Nossa meta aqui é alcançar 1000 inscritos, para que possamos compartilhar mais histórias incríveis como essa. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá e clica no botãozinho. Ah, e não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, vamos começar? A estrada de ferro que transformou os Estados Unidos. Feita literalmente à mão, as passagens subterrâneas do túnel em nada se assemelham às escavadas nos dias atuais com um maquinário moderno. O trabalho de uma década em 1860, realizado por equipes de trabalhadores chineses que, com a ajuda de explosivos, marreta e picareta, escavaram manualmente 15 passagens pelas montanhas de Sierra Nevada, do ponto de Sacramento na Califórnia até Omaha em Nebraska, para construir a primeira ferrovia transcontinental na América, é realmente um colosso na história da engenharia mundial. A construção da ferrovia, que se estendia por quase 3.000 quilômetros, antes uma viagem de 6 meses, que com a ferrovia construída poderia ser feita em 6 dias e que mudou totalmente a história dos Estados Unidos. O diretor de pesquisa do projeto, Trabalhadores Ferroviários Chineses na América do Norte, CRWNAP, na sigla em inglês, conta que eram necessários 4 homens para segurar uma grande barra de ferro e perfurar manualmente um buraco no granito. Enquanto um quinto homem batia com uma marreta no ferro, os outros giravam a barra um quarto de volta e batiam novamente, seguindo assim até cavar o buraco. Em seguida, adicionavam a pólvora, acendiam e saíam correndo, sem a ajuda de botões hidráulicos. Este era o método utilizado para escavar sem tecnologia avançada. Os trabalhadores avançavam apenas alguns centímetros por dia durante o processo de construção extenuante. Após 2 anos e meio de trabalho árduo, o túnel com cerca de 520 metros de extensão no Pico Donner foi finalmente escavado. A construção da ferrovia transcontinental representou uma conquista monumental da engenharia com imensas consequências para os Estados Unidos. A ferrovia impulsionou o comércio, transportando 50 milhões de dólares, cerca de 260 milhões de reais, em carga por ano em 1880. À medida que novas cidades surgiam ao longo do trajeto, a ferrovia transformava as regiões por onde passava, impulsionando a expansão para o oeste e reduzindo os custos das viagens. No entanto, o projeto também teve seus impactos negativos, como o desmatamento, o deslocamento forçado de tribos nativas americanas e a expansão rápida da influência anglo-europeia em todo o país. O custo humano da construção da ferrovia transcontinental foi alto, com aproximadamente 1,2 mil trabalhadores chineses mortos durante os 6 anos de construção. Além disso, os sobreviventes enfrentaram ameaças e discriminação racial. Hoje em dia, o trem Zephyr da empresa ferroviária estatal americana Amtrak ainda passa por grande parte dos trechos mais difíceis construídos pelos trabalhadores chineses há mais de 150 anos, subindo pelas montanhas de Sierra Nevada e oferecendo vistas panorâmicas de picos cobertos pela neve e faixas de florestas com abetos e pinheiros imponentes. No entanto, o restante do trajeto, que conecta a Baía de São Francisco até Chicago, é coberto por uma linha diferente construída após a ferrovia transcontinental original. Uma forma de observar de perto a obra dos trabalhadores chineses é andando a pé. Perto da Floresta Nacional de Tahoe, ao longo da passagem de Donner, há uma placa que indica a Muralha da China, um muro de contenção de 23 metros que mantém a terra firmemente no lugar até hoje, evitando que deslizamentos soterrem os trilhos. Esse muro, considerado uma maravilha da engenharia pela Sociedade Histórica de Truckee Donner, responsável pela placa, foi levantado por mestres da construção chineses que empilhavam pedras umas sobre as outras, sem usar cimento ou argamassa. Acima do muro, há um trecho da ferrovia que não é mais utilizado, mas que é acessível para os aventureiros alpinistas. A trilha, que está a mais de 2,1 mil metros de altitude, oferece uma vista panorâmica do Lago Donner. Os visitantes podem atravessar uma série de túneis, incluindo o túnel N grau 6, o mais longo dos 15 túneis abertos nas montanhas, que mede cerca de 520 metros de comprimento. Para proteger os trilhos da neve, foram construídas coberturas, que ainda existem. Parar na entrada de um dos túneis e ver um pequeno raio de sol brilhando na outra extremidade pode ser estranho e difícil, porque você sabe o quão difícil foi cavar essa passagem e como os trabalhadores chineses eram maltratados.
Houve um momento em que eles trabalharam incansavelmente, por horas a fio, em um esforço para acelerar a construção. As estruturas que os trabalhadores chineses construíram na estrada de ferro são um testemunho do seu suor e sacrifício, refletindo um legado que por muito tempo foi ignorado na história americana. No entanto, o recente aumento do preconceito contra pessoas de origem asiática nos Estados Unidos levou a medidas para reconhecer o papel desses trabalhadores, como a criação de um Museu Nacional Asiático Pacífico Americano e a aprovação de leis em vários estados para ensinar a história dos povos americanos de origem asiática e oceânica. A historiadora Connie Yang-il, cujo bisavô era um dos trabalhadores chineses na ferrovia, destaca que a construção da estrada de ferro foi o maior empreendimento de engenharia do século XIX, e é incrível pensar que foram os chineses que a construíram e uniram os estados pela estrada de ferro. No início, a intenção não era que trabalhadores chineses construíssem a maior ferrovia dos Estados Unidos. A Central Pacific Railroad, CPRR, e a Union Pacific Railroad receberam a tarefa do Congresso americano de construir uma ferrovia para conectar o país, mas a CPRR não conseguiu contratar trabalhadores brancos em quantidade suficiente. Então, em 1864, começou a contratar trabalhadores chineses em uma tentativa de cumprir o prazo estabelecido. Estima-se que 20 mil imigrantes chineses tenham trabalhado na ferrovia, representando até 90% dos funcionários da CPRR. A maior parte do trabalho de construção da ferrovia foi realizada por trabalhadores chineses, que muitas vezes trabalhavam de 10 a 11 horas por dia, 6 dias por semana, sem intervalo durante o inverno. Apesar de sua dedicação, muitos recebiam apenas metade do pagamento dos trabalhadores brancos, e a CPRR não registrava suas identidades, referindo-se a eles de forma depreciativa, como uma multidão de Johns chineses. Após a inauguração da ferrovia transcontinental em 1869, houve um esforço para excluir os imigrantes chineses dos Estados Unidos, através de leis locais e estaduais, ataques populares e linchamentos. Alguns imigrantes retornaram para a China, enquanto outros permaneceram para fazer a manutenção da ferrovia ou abriram negócios em cidades ferroviárias como Truckee, na Califórnia. No entanto, ficou claro que eles não eram bem-vindos, apesar de representarem até 30% a 40% da população de Truckee. O bairro chinês de Truckee foi destruído por incêndios, em 1875 e a comunidade chinesa foi forçada a se mudar para o outro lado do rio Truckee, onde também sofreu com outros incêndios e violência. A campanha Método Truckee boicotou os negócios dos imigrantes chineses. Em 1882, a lei de exclusão dos chineses proibiu qualquer pessoa com descendência chinesa de entrar nos Estados Unidos, o que só seria revogado em 1943. Atualmente, a cidade de Truckee é um destino popular para esquiar e sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 1960. A presença dos imigrantes chineses em Truckee e região não é visível atualmente, exceto por uma placa em uma antiga loja de ervas chinesas. No entanto, o sucesso da ferrovia transcontinental e os eventos cruéis que se seguiram não podem ser esquecidos, e é importante continuar lembrando dessa história para evitar que tais acontecimentos não se repitam. E assim concluímos mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história dos imigrantes chineses que trabalharam duro na construção da ferrovia transcontinental americana, um feito incrível que ajudou a mudar os Estados Unidos para sempre. É importante lembrar que essa conquista não teria sido possível sem o esforço e dedicação desses trabalhadores, e que a discriminação racial e o ódio não têm lugar em nossa sociedade. Vamos celebrar a diversidade e valorizar as contribuições de todas as culturas que ajudaram a construir o país que temos hoje. E é claro, gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui e se inscreveram no canal. Lembrem-se de deixar seu like, compartilhar com os amigos e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Até a próxima!